Vamos dar início a mais um estudo no livro de Provérbios. Vamos dar continuidade a Provérbios 16. Provérbios capítulo 16. Hoje é o som de Pedrinho. É isso aí. Provérbios 16, vamos ler a partir do versículo 2. Alguém pode ler para a gente o versículo 2? Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Mas o Senhor sonda o espírito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa oportunidade. Nos abençoa ao longo desse estudo, nos abençoa ao longo desse dia também. Nos guia, nos ilumina mais uma vez. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, eu acho que não tem coisa mais perturbadora no trânsito quando nós estamos indo para um caminho onde a gente confia 100% no GPS. Tem hora que toda vez que eu saio, eu procuro ter pelo menos uma noção de para onde eu vou. Isso é importante, porque eu digo, não, se eu me perder, eu consigo sair para tal lugar e me encontrar. Para onde eu estou indo? Para a Zona Norte, para a Zona Sul, aqui. Então eu gosto de ter essa segurança. Porque das vezes que eu confiei 100% no Waze, ele já me levou para várias situações desagradáveis. Né? Então, diante disso, pense agora na sua vida. Como é angustiante, né? Na psicologia tem as pessoas que falam aí sobre a crise dos 40, que é a ideia de você não saber se você está no caminho certo. Poxa, será que isso aqui tá correto mesmo? Será que eu estou trilhando? Será que essa é a melhor forma de resolver esse problema? Será que eu estou? E a gente fica muitas vezes naquela dúvida, né? Será que eu estou no caminho certo? E a nossa natureza, o nosso coração facilmente pode nos enganar. É o que vai dizer o provérbio no versículo 2. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Por que ele está dizendo que todos os nossos caminhos, eles são puros? Por que ele está afirmando isso no provérbio? Perfeito, né? Aos nossos próprios olhos, o nosso coração, ele é, a própria palavra diz, ele é enganoso. Então, como o Marcos falou, a gente sempre vai julgar a nossa situação correta. A gente sempre vai olhar, vai dizer, não, a gente vai sempre se justificar se a gente ouvir, de fato, o nosso coração. O nosso coração sempre vai convencer a gente de que a nossa atitude foi correta, principalmente quando a gente erra. Olha, quando a gente erra, o que vai ter de coisa para a gente se justificar por causa do erro, como a gente é duro para julgar os outros, mas como a gente alivia para a gente quando a gente erra. Como a gente dá uma aliviada. Poxa, aconteceu... isso acontece muito no casamento, não sei vocês, né? Talvez vocês sejam melhores que eu. Mas, caramba, eu reclamei com Mariana, isso aqui, e agora eu fiz a mesma coisa, mas já que eu fiz, eu não vou dizer nada, né? Eu vou resolver e ninguém vai saber que eu fiz. Né? Como você se julga, mas tranquilo ali, você dá uma aliviada. Como é fácil o meu coração se julgar correto. Por quê? Porque o meu parâmetro de certo e errado para o meu coração é totalmente diferente do parâmetro da lei de Deus. Ele vai dizer no versículo 7,
falando aqui sobre essa questão. Eu peguei Provérbios hoje relacionado a caminho correto, caminho errado. Provérbios que tem a ver com isso, aqui no capítulo 16. Ele vai dizer aqui no 17: se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Olha que provérbio profundo. Aí no 17 vai dizer assim: o caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Versículo 7, olha: se o nosso caminho segue a vontade do Senhor, até os nossos inimigos irão encontrar paz. O que é que ele quer dizer com isso? Até os inimigos, eles vão viver em paz com esse caminho correto que você está trilhando. E aí? O que é que ele está querendo dizer com isso? É claro que nós, como cristãos, nós não devemos buscar ter inimigos, né? Tem pessoas que ficam caçando inimigos, procurando inimigos para ter. Não é isso. Mas, entenda, se nós somos cristãos, vamos ter alguns inimigos. Isso aí é inimigos da palavra. Pessoa que não vai com a sua cara, que não gosta de você. O que é que eu devo fazer diante disso? Eu, como cristão, eu devo buscar ser um pacificador. E se eu seguir no caminho de Cristo, eu vou me tornando cada vez um pacificador, cada vez mais um pacificador. Então, qual é a ideia aqui do provérbio do versículo 7? Não é que você não vai ter inimigos, mas você vai saber lidar com esses inimigos. Você vai ter sabedoria vinda do alto para aprender a lidar com os seus inimigos. E isso vai trazer paz para você e para os inimigos. A ideia é essa. Porque você vai sabendo administrar cada situação diante dos seus inimigos. Você não vai se irar tanto, porque você vai ser um pacificador. E em muitas situações diante dos seus inimigos, você não vai deixar ele ainda mais irado. Veja, ele diz, olha, o benefício de seguir o caminho de Cristo é tão bom, é um caminho tão de paz, que até uma paz parcelada você transfere para o seu inimigo. Você dá paz até para ele. Porque você não vai querer aumentar a briga. Você vai querer resolver a briga. Você não vai querer colocar mais lenha na fogueira. Você vai querer a paz. E é isso que nós devemos buscar. Olá, queridos. Tivemos um problema técnico na filmagem desse estudo. Então eu irei continuar por áudio para que a essência aqui do estudo não seja perdida. O próximo provérbio que eu expus nesse estudo foi o provérbio do versículo 29, ainda aqui no capítulo 16. Versículo 29 diz assim a palavra do Senhor: o violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. É interessante porque esse termo aliciar, ele quer nos dizer seduzir. Por que o violento ele seduz aquele a quem ele quer manipular? Porque a sedução não é algo explícito de que ele vai fazer o mal. Uma pessoa perversa nunca chega para você e diz assim: vamos ali fazer o mal, vamos ali matar a reputação de alguém, conversando fofoca sobre ele. Não. Ele vai convencer você, vai aliciar você. Esse é o verbo que é usado aqui no versículo 29. Na revista atualizada está dizendo também que é o homem violento, mas é a mesma coisa aqui que na NAA. Por exemplo, irmãos, nós somos um corpo. E como um corpo nós temos que nos relacionar um com o outro. Eu não tenho que me relacionar na igreja somente com a pessoa que eu tenho afinidade. Tudo bem a gente ter mais assuntos com aqueles que a gente tem mais afinidade e menos assuntos com que a gente não tem. Não é pecado eu não chamar todo mundo
para uma festa na minha casa, eu chamo quem eu quiser, as pessoas que de fato eu posso ter mais afinidade. Mas entenda, irmãos, eu não posso ignorar o outro irmão a ponto de não ter nada para conversar com ele. É muito mais fácil eu conversar com pessoas da minha idade, do meu estágio de casamento ou no estágio da minha vida. Eu vou ter muito mais assunto para conversar com essa pessoa, mas eu não posso dizer, não, é porque eu não gosto desse tipo de pessoa, ou eu não gosto desse grupo na igreja. Isso aí é pecado, isso é o que o pessoal de Corinto fazia. Isso é partidarismo. Nós precisamos ter cuidado com partidarismos dentro da igreja. Vão existir momentos que a igreja vai ter que se juntar, seja num acampamento, seja numa programação, seja nas conversas depois do culto, e nós de fato precisamos da comunhão um com o outro. Você deve fazer uma força, e eu também, para ter essa comunhão. Eu escolhi estar nessa igreja, então eu preciso buscar comunhão com todos os irmãos. Ficar só com quem você tem afinidade ou não, de forma nenhuma é uma busca, irmãos. Ficar e conversar com alguém que eu tenho afinidade, isso aí eu não faço esforço nenhum para isso. Não estamos praticando amor sacrificial quando nós só buscamos conversar com as pessoas que nós temos afinidade. Na verdade, é uma troca. Eu dou a você a minha companhia e a minha alegria, talvez, ali de estar com você, e você me dá a sua companhia. E ali eu só vou ter uma troca de companhias ou de alegrias. Não existe esforço para falarmos com aqueles que a gente já tem afinidade. Não existe sacrifício nesse caso. O que eu devo buscar na igreja é me relacionar com pessoas que eu não tenho troca nenhuma. Não tem nada para me dar em troco, porque ela não tem assunto pareado comigo. Eu não devo sempre querer receber algo para me relacionar com os irmãos, porque isso aí é muito cômodo. Assim é muito bom ser igreja, só ficar com pessoas que nós conversamos as mesmas coisas, só ficar no grupo que a gente tem mais afinidade. Percebam, irmãos, voltando para o versículo 29, o violento vai com palavras doces e sedutoras, mas a pessoa, veja, geralmente essa pessoa, o melhor exemplo para você distinguir esse violento é aquela pessoa que só critica, ela só fala mal do outro, ela só vive criticando, ela só vive falando mal dos outros. E entenda, quem só fala mal do outro, quem sempre tem uma crítica para tudo, se acha automaticamente muito certo. Ela é sempre a boazinha, ela nunca tá errado, é sempre os outros que estão errados. Só os outros merecem ser criticados. Essa pessoa não tá falando que ela é a melhor, que ela é a mais sensata, mas quando ela reclama de tudo, nem precisa falar. Ela mesma, na atitude de criticar tudo, ela mesma já tá se colocando num pedestal. Não, eu sou a pessoa mais sensata, eu tenho uma crítica para tudo. Se eu tenho uma crítica para tudo, eu estou na superioridade de tudo e de todos. Essa é a pessoa violenta que nos seduz, que vai nos aliciar com a sua violência. Próximo provérbio, irmãos, fala sobre a experiência do homem. Versículo 31, o provérbio vai dizer: os cabelos brancos são como a coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. O que é sinônimo de cabelo branco? É sabedoria, digamos assim, experiência. Mas como é que a sociedade trata os idosos, irmãos? Como é que a sociedade trata os mais velhos? Pessoas caducas, eles vão dizer. Pessoas que não falam mais coisa com coisa. Hoje em dia é até engraçado você filmar o seu pai ou o seu avô falando palavrão, ou fazendo alguma coisa engraçada, ou falando alguma coisa imoral. Não estão mais considerando a sabedoria dos mais velhos. É claro que quando eu falo mais velhos, esses mais velhos têm que ser crentes. Eles não podem apenas ser idosos, nem terem experiências, na verdade, terem experiências bíblicas para nos contar.
Mas hoje a sociedade vai ridicularizar os mais velhos. Pensem comigo, irmãos, o mesmo autor que escreveu Provérbios, pelo menos a maioria deles, é o autor de Eclesiastes. E temos aqui Salomão adulto em Provérbios, e em Eclesiastes Salomão está idoso, cheio de cabelos brancos. Se esse homem já era sábio aqui em Provérbios, em Eclesiastes ele está no auge, no ápice da sua sabedoria. Pense como um jogador, irmãos. Um jogador, quando é que ele está no auge? Quando ele é jovem. Quando ele está mais velho, ele não dá mais o mesmo gás. Quando ele está com seus 35, 36 anos, e se não for goleiro, pior ainda, né? Quando um jogador é muito novo, ele já está começando a jogar num clube, ele tem 16, 17 anos, ele é bom porque ele é jovem, mas ele não está no ápice da carreira dele. A carreira dele é quando ele tiver seus 20, 21 anos, porque ele já tem experiência de jogo grande, mas também ele já tem o corpo já está adaptado, os músculos já estão enrijecidos. Ele não está mais com aquele músculo novinho de menino adolescente. Ele só vai estar no auge, seus 20 a 25 anos, é onde ele vai ter a experiência e o físico para ser um craque. Por isso que esses craques novinhos, os times já fazem contratos de 6, 7 anos. Para 2029, para 2030. Por quê? Porque querem pegar esse craque no auge. A esperança é pegar esse craque no auge. Só que com a experiência e a sabedoria é diferente. Por que que é diferente? O auge do sábio é quando ele é idoso. Ele junta os princípios bíblicos que ele aprendeu durante a vida com aquilo que ele já fez e deu certo e deu errado. Então o que é que ele tem? Ele tem uma coletânea de situações. Ele pega tanto o exemplo errado dele, que ele já passou na vida dele, como o exemplo errado dos outros. Ele já contemplou vários exemplos errados dele e dos outros. Então o que é que acontece? Ele está no auge da sabedoria. São com os cabelos brancos, como o provérbio aqui do versículo 31. É por isso que é natural, irmãos, pegando um pouquinho na minha área de pastor, de fazer sermão no ministério, é natural o estudo, o sermão de pessoas mais idosas, de pessoas mais velhas, serem mais robustos, melhores mesmo, mais claros, porque esses homens, já passaram por tudo praticamente. Tem uns seminaristas lá na IPA, na Presbiteriana da Aliança, que eles estão aprendendo muito. E eles estão aprendendo com pessoas com experiência. Ou seja, já dá para tirar muita coisa ruim já no período de aprendizado. Que bênção você ter seminaristas com pastores que já são experientes. Então é claro que um sermão de um pastor mais velho, mais estudioso, mais experiente, ele não vai ser tão prolixo, ele vai ser mais cirúrgico, ele vai falar mais o sentido do texto, ele não vai exagerar nas aplicações, porque ele já errou muito, porque ele já viu muitos sermões errados, e ele pode aprender. Ali não só tem o ensinamento bíblico, ali tem a experiência do ancião. Salomão chega, irmãos, em Eclesiastes, e ele diz que já experimentou de tudo. Tudo o que ele podia, ele já experimentou. Tudo o que os seus olhos desejaram, tudo o que ele queria, ele tinha. No seu reinado, só para vocês terem uma noção, irmãos, o ouro perdeu o valor. Por quê? Porque tudo era de ouro. Então ele perdeu, veja, o ouro perdeu o valor é porque todo mundo tinha tudo de ouro. A gente pegar a história política de Israel, o ápice ali é Davi e Salomão. Israel foi o único momento em que Israel ficou internacionalmente relevante. Foi no governo de Salomão. As pessoas vinham de fora pedir conselho a Salomão.
E ele vai chegar no final de Eclesiastes e dizer assim, debaixo do sol, ou debaixo do céu, né? Esses termos são parecidos em Eclesiastes. Ele vai dizer nada faz sentido. Se tirarmos Cristo da equação, nada faz sentido. Pense na sua vida. Tire Deus da sua família. O que é que sobra? Nada faz sentido. Tire Deus do seu trabalho. Tire Deus da igreja. Tudo perde completamente o sentido, meu irmão. Pense comigo, na prática. Eu tenho uma família sem Deus. Sem falar para os meus filhos sobre Deus. Sem falar do amor de Deus. Sem criá-los aos pés de Cristo. Eu vou criá-los para quê? Eu vou criar para esse mundo, para eles ganharem dinheiro, para eles serem bons profissionais. Nada contra você querer ter um filho, uma filha bom profissional, mas é só para isso que importa. Você não vai criar aos pés do Senhor. Eles vão ser excelentes profissionais, vão ganhar muito dinheiro, mas vão para o inferno. De que valeu você ter uma família sem Cristo? Se Deus não é o foco da sua família, de que vale o trabalho? De que vale você se esforçar tanto, você trabalhar tanto, se você não passa esse testemunho no seu trabalho, testemunho de Cristo, se você não evangeliza no seu trabalho, se você não glorifica o nome do Senhor no seu trabalho? É só para você ganhar o dinheiro e pagar as contas no mês e depois você se aposentar e morrer e ir para o inferno? Qual é o sentido do trabalho sem Cristo? Qual é o sentido da igreja sem Cristo? Uma igreja sem Cristo, tem várias, viu, irmãos, igrejas sem Cristo. Elas são meros clubes recheados de programações. Tem programação onde você tem comunhão com a sua família, mas Cristo está em segundo plano. Para quê? Para que reunir as pessoas, para as pessoas se divertirem e no final todo mundo ir para o inferno? Irmãos, tire Cristo da família, tire Cristo da igreja, tire Cristo do seu trabalho, tire Cristo de qualquer ambiente. E como Salomão, ele está dizendo, eu já experimentei tudo. Olhe os meus cabelos brancos, veja, nada faz sentido debaixo do sol se nós tirarmos Cristo da equação. Tudo perde o sentido. Versículo 5... ainda aqui de Provérbios, e esse é o penúltimo provérbio de hoje. Eu vou ler o 5 e depois eu vou esmiuçar o 5 e depois o 6. O 5 diz assim: o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que ele não ficará impune. Veja o que aqui é o sinônimo para arrogante, né? É aquele que é arrogante. Eu acho que até na área o sentido a palavra aqui é arrogante. Veja o significado de arrogante num dicionário qualquer, certo? Num dicionário comum da língua portuguesa. Vai dizer assim: ser arrogante é demonstrar um comportamento de superioridade em relação aos outros, marcado pela falta de humildade e pela dificuldade de aceitar opiniões diferentes. Na prática, as pessoas arrogantes costumam agir com prepotência, altivez e vaidade excessiva, acreditam estar sempre certos, evitam reconhecer erros e mostram pouca disposição para escutar ou considerar outras perspectivas. Ou seja, ele sempre está certo. Esse é o arrogante. As outras pessoas, elas são inferiores. A Bíblia fala, Deus detesta o arrogante, Deus odeia o arrogante. É a mesma palavra de aborrece. Deus amou a Jacó e aborreceu e odiou a Esaú. Porque o arrogante, ele se acha autossuficiente, a ponto dele chegar ao nível que ele diz: eu não preciso de Deus. Com as minhas ideias e com as minhas conclusões, eu consigo viver a minha vida muito bem. Ou seja, Deus odeia quem acha que não precisa dele. Quem não precisa dele. Ele pensa, veja o significado, ele pensa demais em si mesmo. Ele perde o contato com a realidade, ele sai da realidade. Essa é a ideia. E o provérbio vai dizer: é evidente que não irá ficar sem punição. É evidente que este não ficará impune. O arrogante, ele pode se submeter à autoridade, mas ele está com medo da autoridade. Ele se submete à autoridade para agradar ali, porque ele tem medo de uma demissão,
Ele tem medo. Veja só, eu sou um funcionário que eu começo a falar mal da minha patroa para todo mundo. Ou do meu patrão para todo mundo. Mal dele, mal de um para outro. Não trato ele bem quando ele fala comigo. Não me dirijo a palavra a ele. Não pergunto nada a ele. O que é que vai acontecer comigo? Naturalmente eu vou ser demitido. Olha, eu não concordo com nada do que ele diz. Eu começo a falar mal dele pelas costas. Falo mal dele na frente. Não respeito ele. Eu começo a desrespeitar o meu pai e a minha mãe, eu vou ser castigado, né? Aí, pelo medo dessa punição, eu sou falso. Eu finjo que eu estou obedecendo, só para eu me livrar da punição. Mas com Deus, eu faço o que eu quiser. Eu não fico com vergonha de pecar e saber que Deus está olhando. Eu sei que Deus está olhando, mas Deus é amor, né? Eu obedeço os outros por medo, mas não obedeço a Deus, porque eu não tenho medo da punição de Deus. Eu não tenho medo de que Deus vai me punir e de que Deus é justiça. Não, Ele vai me perdoar em tudo que eu faço, mesmo se eu continuar pecando, e Ele não está nem aí para isso, porque Deus é amor. Algumas pessoas se acham no direito de se dirigir a Deus como elas bem entendem. Por quê? Porque Deus jamais vai me punir. Triste engano, irmão. Deus é amor, mas Ele também é justiça. As pessoas barganham com Deus. Eu cometo essas imoralidades aqui, mas olha o dinheiro que eu ganho. Olha as instituições de caridade que eu ajudo. Eu ajudo até a igreja. É óbvio que Deus não vai me punir. Veja, é o mundo fantasioso do arrogante. Ele criou esse mundo onde ele é o protagonista e ele é o mocinho. E tudo que ele faz de ruim é justificado. Tudo que ele faz de ruim é justificado. É um mundo imaginário. Quão grande vai ser a decepção dessas pessoas, irmãos, no dia do juízo? Ou se elas morrerem e verem que estão no inferno. Quão grande vai ser, quão grande é esse engano. Por isso que a palavra de Deus, ela nos elucida. Para concluirmos, versículo 6 vai dizer assim: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. O que é uma expiação? Expiação é o cumprimento da pena. A pena está sendo cumprida. É muito interessante quando a gente olha para a lei do Antigo Testamento. Isso também permeava em outras nações. O Antigo Testamento é olho por olho e dente por dente. Então, isso, você pecou, você errou, você vai ter que pagar na mesma medida. Então, para Deus você pecou, isso vai gerar morte. Esse é o cumprimento da pena. Nós precisamos morrer. Aí ele vai dizer no provérbio: a misericórdia e a verdade vão pagar no meu lugar, no lugar da minha culpa. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Ou seja, calvinismo é isso, né? Nós acreditamos biblicamente, não apenas calvinistas, mas a fé reformada, ela nos faz entendedores de que nós somos merecedores dessa punição divina. Por causa de quê? Por causa das nossas ações. Nós somos imagem de Deus. Todos nós, ímpios e salvos, todos nós somos imagem de Deus. Então, se eu sou imagem de Deus e eu vivo de uma forma desregrada, eu estou manchando a imagem de Deus. Pense nisso. Eu estou forjando uma imagem onde eu sou o dono da minha vida e automaticamente eu faço tudo de errado. Eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, e o que eu faço com essa imagem? Eu mancho a imagem de Deus com a minha imoralidade. Quando eu uso o meu corpo para o mal, quando eu uso o meu corpo para a violência, eu estou manchando a imagem de Deus. Mas o salvo, irmãos, e pelo temor do Senhor se evita o mal. O salvo, ele é o depósito da graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela de fato, ela repousa em nós. A misericórdia e a verdade, eles pegam a minha culpa e eles arrancam a minha culpa. Eles pagam pela minha culpa.
e agora eu sou uma nova imagem de Deus. Deus olha para mim e vê o seu filho e não me condena. É assim que Deus vê, com as lentes, né? Jesus é essa lente que quando Deus me vê, Ele olha para o seu filho. E assim Deus nos ama. Deus só nos ama por causa de Cristo. Ele não vê mais essa imagem deturpada que a gente criou. E assim eu adquiro o temor do Senhor. Quando eu adquiro o temor do Senhor, eu evito o mal. As pessoas, elas só obedecem a alguma autoridade ou alguém ali de uma esfera maior, porque elas têm medo. Veja, é apenas o mero medo de perder as coisas terrenas. É isso. É para você não se dar mal nesse mundo. O campo de visão dela é só nesse mundo terreno. O ímpio, ele não teme, porque ele tem medo de não ser salvo. Ele não teme, ele não está ligando para isso. Aí vem a doutrina da predestinação. Olha, nada do que você faça vai fazer você ir para o céu ou para o inferno. Deus já decretou todas as coisas. Ele já organizou o seu destino. Ele já predestinou você para o céu ou para o inferno. O que é que eu posso fazer diante dessa doutrina? E entenda, é algo que eu vejo muito na nossa denominação. Eu posso falar mal da nossa denominação, que não vou falar mal da denominação dos outros, mas da nossa eu posso. É a arrogância. É entender, eu sou salvo mesmo. Então, já que eu sei essa verdade, eu posso me achar superior àquela pessoa de outra denominação, talvez, ou até da igreja presbiteriana, que não entendeu essa doutrina. Eu posso me achar superior. Eu posso passar um pouquinho ali do ponto, porque eu já sou salvo mesmo. Eu posso ser ignorante aqui com fulano, eu posso falar o que eu quero aqui em algumas situações, porque Deus vai me perdoar. E Ele já predestinou que eu vou para o céu. É isso que a gente tem na nossa denominação. É a arrogância. Já que eu não tenho que arregaçar as mangas para ser salvo, eu não vou me esforçar tanto. Eu vou ali fazer o básico. O básico já está bom. E a gente tem várias denominações que fazem o básico. A gente tem várias denominações que fazem muita coisa também, mas muita coisa que não é tão necessária. É o que eu digo muito quando eu vou aconselhar vocês, ou eu vou na casa de alguém, eu falo muito sobre isso. Nós somos uma igreja de famílias. Nós acreditamos que o essencial é a comunhão através das famílias. A gente, junto com a família, de forma interna, cultos domésticos, momentos de comunhão, convivência, cada uma ali na sua função, que não é fácil, o sacerdócio, o auxílio, a educação dos filhos, é isso que a gente frisa muito. E também de uma forma externa, comunhão entre famílias. Nós acreditamos isso ser uma coisa muito mais essencial do que ficar fazendo aquilo ali, aquele evento ali, ou você ficar ligando muito em calendário, aquelas datas, o dia do pastor, o dia do homem, o dia da mulher, o dia do... A gente foca, veja, tem igrejas que focam no calendário, tem que focar nisso aqui. A gente entende que não. Isso pode ser importante em algum grau, em algumas datas ali a gente pode discutir, né? Mas a gente entende que o foco é mais nas famílias. Então, quão de arrogância isso pode entrar no nosso coração e a gente relaxar na nossa vida espiritual. A doutrina da predestinação, irmãos, ela deve nos humilhar. Ela deve olhar para Cristo, olha, Cristo foi o maior servo do mundo. Ela deve me tornar um servo. E outra coisa, acima de tudo, uma pessoa agradecida. Olha, se eu sou salvo, já foi predestinado antes da fundação do mundo. Cristo veio para morrer por uma lista já determinada por Deus. E eu estou nessa lista sem ter feito nada para isso. O mínimo de sensato que eu posso sentir como eleito é agradecimento. E o que eu faço quando eu sou uma pessoa agradecida? Eu trabalho cada vez mais para Deus.
Eu prego cada vez mais o Evangelho. Nós, entendedores da doutrina da predestinação, é o que mais deveríamos trabalhar. É o que mais deveríamos servir uns aos outros. Olhar o exemplo de Paulo, como ele era um servo. Na igreja reformada, esse é o nosso lema. Veja, o líder ele tem que ser o que mais serve. Porque ele tem que dar o exemplo para os outros. A gente não é uma monarquia onde eu sou o rei, Rodrigo é um rei, e a gente está aqui para ser servido. Não, a gente é o que mais serve. O Evangelho é completamente o contrário. O líder é o que mais serve. Olha o exemplo de Cristo. Se esvaziou, assumiu forma de servo, sendo o Senhor de tudo. Amém, irmãos? Que esses provérbios possam nos ensinar como eles são práticos para as nossas vidas. Alguém tem alguma dúvida? Comentário? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pelo Teu Evangelho, obrigado por esse estudo, te agradecemos por essa manhã ensolarada, nos abençoa nesta manhã, conserva cada uma das famílias aqui e nos leva para as nossas casas, nos traz logo mais à noite, nós possamos cumprir o dia do Senhor, o primeiro dia do Senhor do mês. Abençoa as nossas vidas, é isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.